Queridos irmãos e irmãs do Senhor, dando continuidade àquilo que nós falamos há uma quinta-feira atrás sobre o sacramento do batismo, hoje nós vamos finalizar essa meditação. Cada quinta-feira nós estamos tratando sobre um sacramento para nos aprofundar na nossa fé, entender melhor a nossa fé e assim recebermos as graças de Deus e progredirmos na nossa vida espiritual. Como falamos no nosso último encontro catequético, o batismo é a porta de entrada para a vida sacramental na igreja. Ele é o primeiro sacramento que nós recebemos. Com ele, nós deixamos de ser criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Aquilo que nossos primeiros pais cometeram lá no início da criação vem marcando geração após geração a vida do homem, trazendo em nós a marca do pecado original. Então, o batismo apaga essa marca do pecado original e nos insere na igreja, na comunidade, que é o corpo místico de Cristo. Nós ouvimos, o batismo não é superstição, como fazem por aí. Ah, meu filho está muito doentinho, vou batizar. Se fosse assim, não tinha farmácia. Lembra que o padre falou. Ah, meu filho está muito atentado, está muito arteiro, vou levar para o padre batizar. Não, seu filho precisa de educação, porque tem criança que nem uma piscina dá conta de sossegar o facho. Então, o batismo é um sacramento de fé. Eu preciso ter fé. Fé em quem? Fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Como vimos na primeira leitura de hoje, fé para pertencer a Cristo. O sacramento do batismo imprime na minha alma um selo. Essa marca, ela é indelével, ela está na minha marca. Para onde eu for, a minha alma está carimbada. Eu sou um cristão batizado. Eu sou membro do corpo místico de Cristo. E ao Senhor, como cantamos no Salmo, não pertence só a terra, mas a partir do meu batismo, eu passo a pertencer a Cristo. E não existe um braço fora do corpo. Se chegar alguém aqui, pegar um facão e arrancar meu braço vai morrer. Vai tirar todo o sangue dele, vai começar a ficar roxo, vai apodrecer. O corpo continua vivo. Eu continuo vivo. Vou fazer aqui uma compressa e aí vão fechar, vão costurar. Eu continuo vivo, mas o meu braço, ele vai secar, ele vai morrer. Assim é um cristão fora da sua comunidade. Assim é um cristão fora da igreja. Se você foi batizado, recebeu o sacramento do batismo, foi para que, estando unido ao corpo místico de Cristo, recebendo esse banho, porque batismo quer dizer mergulhar, quer dizer se lavar, quer dizer imergir, quer dizer um banho novo. Tudo isso quer dizer a palavra batismo. Então, ao ser batizado, o homem velho morre. Morre com quem? Morre com Cristo. Aquilo que eu era fica ali na pia batismal. E assim como Cristo morreu, eu vou ressuscitar também com Cristo, não para não morrer nunca mais, mas eu já ressuscito para uma vida nova. Talvez uma das maiores perguntas seja assim: Padre, por que na Igreja Católica se batiza desde criança? Porque nós entendemos que todos nós somos chamados a viver a graça batismal, independente da idade. Quanto mais cedo o seu filho, a sua filha, for inserida no corpo místico de Cristo, mais cedo ele vai receber a graça santificante,
a graça que o batismo produz naquela alma, na vida daquela pessoa. E talvez alguns até se perguntem: padre, mas isso não fere a liberdade da criança? Não, porque tudo é feito na liberdade do pai, da mãe, do padrinho e da madrinha. A criança ainda não tem o conhecimento, a fé plena. Por isso que no batismo de criança, nós precisamos de padrinho e madrinha que vivam a fé católica e transmitam a fé para essa criança. No início da igreja, como que fazia para ser batizado? Você entrava na comunidade, mas você não participava das celebrações. Você ficava fora. Então, durante um ano, você tinha um padrinho ou uma madrinha, ou, como se chamava lá no princípio, um introdutor, e aquela pessoa ia lendo o evangelho para você e fazendo você caminhar na fé. Quando chegava o período da quaresma, cada domingo a pessoa recebia um sinal da fé. Então, num domingo, ela recebia uma cruz. No outro domingo, ela recebia um papelzinho com a oração do Pai Nosso. No outro, um papelzinho para ela, diante de toda a comunidade, professar a fé. Depois, ela recebia também um pedacinho de papel com um pouquinho da Sagrada Escritura, da Bíblia, porque a Bíblia não foi sempre assim, né? Eram vários pergaminhos, vários pedacinhos. Então, ela recebia o símbolo da fé, professava a sua fé, recebia a palavra de Deus, e aí sim, na grande noite, na mãe de todas as noites, na vigília pascal, essa pessoa podia entrar na comunidade e era batizada. Se preparava durante um ano inteiro para ser batizado. Hoje em dia a gente pede para fazer 2 horas de curso de batismo, tem gente que amarra a cara e fica, oh, lá vai eu de novo fazer curso. Imagina se fosse igual antigamente, que fizia 1 ano. Por quê? Pergunto, Marlene, você iria no dentista que se formou em 1 semana? Por quê? Tem medo? Mas 1 semana, dá para abrir a boca, tirar um dente. Vai dizer que sua mãe, quando você era pequena, nunca amarrou uma linha assim, amarrou na porta, chamou, fulano, tchum. Então, 1 semana arranca dente melhor do que porta. Você não ia confiar? Meu Deus. Débora, você viajaria de avião com um piloto que se formou 2 dias? Nem um piloto que se formou a vida toda, né? Deixa eu ver aqui. Juraci, dona Juraci, a senhora iria em um médico que se formou em 1 mês? 1 mês, dona Juraci? De jeito nenhum. Por quê? Por que não? Falar igual a professora. Por que não é resposta. Veja, um médico, um dentista, um piloto, todos esses entraram numa faculdade, estudaram durante anos para exercer a sua profissão. A medicina, a odontologia. E detalhe, o médico pode ser médico hoje, mas amanhã ele pode ser piloto de avião. Amanhã ele pode ser jardineiro, ele pode ser qualquer coisa, basta ele estudar. Mas ser cristão é para a vida inteira. Então eu preciso estar sempre buscando conhecimento para ser um bom cristão. Por isso era feito durante todo 1 ano aquela catequese ou o catecumenato, que era a catequese para adulto. Com o Concílio Vaticano II, a igreja resgatou esse modelo de catequese. Então nós temos na nossa paróquia o catecumenato, que é a catequese para aqueles adultos que não receberam o batismo, que não fizeram a primeira comunhão,
que não fizeram a crisma e que vão se preparar para, na vigília de Páscoa do ano que vem, receberem o sacramento do batismo. Então, vocês que vão nos acompanhar, vocês vão ver que cada domingo da Quaresma nós vamos ter um escrutínio. Escrutínio vem de escrutinar, investigar. Então, existiam pessoas na comunidade dos cristãos que iam investigar para saber se aquela pessoa era boa mesmo. Porque ela poderia ser um soldado, ela poderia ser um espião do imperador para descobrir quem eram os cristãos e mandar matar todo mundo. Então, o ato de fazer essa investigação, lá naquela época, resulta hoje nessa celebração. O padre vai, entrevista o candidato para saber se de fato ele quer ser filho de Deus, ser inserido na igreja. E para encerrar, tudo aquilo, vocês podem perguntar assim, padre, mas o batismo, aonde é que está na Bíblia? Nós precisamos entender a Sagrada Escritura como um todo. Eu não posso ler só o Antigo Testamento ou só o Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento fala da pessoa que vai vir de nosso Senhor Jesus Cristo. As profecias, as passagens, tudo isso, todo o Antigo Testamento me leva para Cristo, me aponta para Cristo e já prefigura tudo aquilo que Jesus Cristo vai fazer. E no Novo Testamento, Cristo realiza tudo aquilo. Então, lá no Antigo Testamento, no dia da vigília pascal, quando o padre vai abençoar a água, ele fala assim: Senhor nosso Deus, pelo vosso poder invisível, realizais maravilhas nos vossos sacramentos. Ao longo do tempo, preparastes a água para manifestar a graça do batismo. Desde o princípio do mundo, a água, esta criatura humilde e admirável, é fonte da vida e da fecundidade. A Sagrada Escritura vê como incubada pelo Espírito Santo. Logo no princípio do mundo, o vosso Espírito pairava sobre as águas, para que já desde então concebestes o poder de santificar. A Igreja viu na Arca de Noé uma prefiguração da salvação pelo batismo. Com efeito, graças a ela, um pequeno grupo, ao todo 8 pessoas, foram salvas do dilúvio. Nas águas do dilúvio, deste-nos uma imagem do batismo, sacramento da vida nova, porque as águas significam ao mesmo tempo o fim do pecado, a morte de todo aquele povo que vivia em desobediência a Deus, e o princípio da santidade, o novo povo a ser formado. Se a água da nascente simboliza a vida, a água do maré é um símbolo da morte. Por isso é que podia prefigurar o mistério da cruz. E é por esse simbolismo, o batismo significa a comunhão com a morte de Cristo. E, sobretudo, ao atravessar o Mar Vermelho, verdadeiramente libertação de Israel da escravidão do Egito, que anuncia a libertação operada pelo batismo. Aos filhos de Abraão, fizestes atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho, para que esse povo, liberto da escravidão, fosse a imagem do povo novo, santo pelo batismo. E, finalmente, o batismo é prefigurado na travessia do Jordão, graças à qual o povo de Deus recebe o dom da terra prometida, a descendência de Abraão, a imagem da vida eterna, a promessa da herança e a bem-aventurada que se cumpre a nova aliança. Então veja, todo o Antigo Testamento nos prepara para aquilo que nós vivemos hoje. Esse tempo que nós chamamos do tempo da igreja, o tempo da graça, o tempo de buscarmos a salvação e a santificação. Por isso, o sacramento do batismo é tão importante. E às vezes a gente transforma o sacramento do batismo em algo social. Não é social.
é o início da minha vida na graça de Deus. É o início de uma vida nova em Jesus Cristo. Se a gente fosse fazer um IBGE aqui em Itabela e perguntasse assim, melhor, dá um exemplo que todo mundo gosta. Se de repente o padre pegasse um avião, fosse lá no trio elétrico da Ivete Sangalo e fizesse assim atrás do trio, quem é batizado aí? Aí todo mundo, eu. Aí o padre ia perguntar assim, mas quem está vivendo seu batismo? Aí todo mundo, Não está faltando gente batizada no mundo. Porque se tem uma coisa que essa paróquia faz é batizar a gente. Ave Maria. O que está faltando são os batizados assumirem o seu papel no mundo. Os batizados viverem o seu batismo. Tudo aquilo que prometeram no dia do sacramento está na hora de cumprir. Tudo aquilo que um dia você prometeu lá no pé da pia batismal, se você era padrinho, se você era madrinha, está na hora de cobrar do seu afilhado e da sua afilhada. Nós morremos com Cristo e vamos viver com Cristo. A nossa irmã que partiu pelo sacramento do batismo já vive em Cristo e aguarda a ressurreição e a volta de nosso Senhor. Todos nós, com Cristo, vamos ressurgir para uma vida nova. A morte não é o fim. A morte é uma passagem, é uma Páscoa. Eu agora estou aqui. Amanhã nosso Senhor pode me chamar para fazer a minha Páscoa. E aí? E o que fica? Eu vivi bem o meu batismo? Vivi a graça que eu recebi no dia do meu batismo? Quem se lembra do dia do seu batismo? Quem se lembra do dia que foi batizado? Beth lembra. Quem mais se lembra do dia do batizado? Lembra mesmo? Verdade verdadeira? Que dia você foi batizada? Agora não lembrou, não? 3 de fevereiro. Tá dando a pista aí, né? Tá dando a cola. Marisa também lembra? Que dia você foi batizada, Marisa? 29 de outubro. Vai comemorar aniversário de batismo daqui a pouco. O padre foi batizado dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Certo? Então, o nosso batismo deve ser celebrado. Assim como você celebra a sua data de aniversário, que é o seu nascimento para o mundo, você também deve celebrar a data do seu batismo, porque é o seu nascimento para Deus, é o seu nascimento para Cristo, é uma vida nova. Já conheceu alguma pessoa que sofreu algum acidente e aí a pessoa falou assim, nossa, nasci de novo? E aí aquela pessoa passa a celebrar a data do seu segundo nascimento, né? Imagina a graça que nós recebemos no dia do nosso batismo, que é uma graça muito maior, que é uma vida que não vai embora, é uma vida eterna. Então, por isso, meus irmãos, vamos fazer aquilo que Jesus nos manda no Evangelho de hoje. Avance para águas mais profundas. Vá viver o seu batismo em águas profundas. Quem é bom pescador sabe que na beirinha não se pega bons peixes. Se eu quero pegar um peixe bom, um peixe grande, eu devo levar o meu barco para o fundo, para o alto mar. É lá que estão os peixes grandes. Padre, mas eu não sei pescar. Sabe sim. Na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, você é chamado a pescar almas para Cristo, almas para Deus, falar de Jesus. É lá fora, no mar bravio, na tempestade, no mar agitado, que nós precisamos ir buscar os nossos irmãos que estão se afogando nesse mundo onde tudo é relativo, onde tudo é bagunça. É lá, é para lá que nosso Senhor manda nós pegarmos a nossa barquinha e ir buscar, e pescar. Que a graça do sacramento do batismo que nós recebemos nos ajude
a viver a nossa vida de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.